E aí, pessoal, nossa nova aula que eu estou passando aqui para vocês hoje é sobre a fisiologia da perda de peso, né? E aí eu vou levar, obviamente, isso para os reais motivos fisiológicos, né, da dificuldade de emagrecer. Então, por que é tão difícil emagrecer, mas levando isso para uma explicação inteiramente fisiológica ali do controle e regulação do peso corporal, beleza? Pessoal, aqui ó, isso aqui é meu Instagram, tá? GianJR Personal. Quem puder me seguir lá, dá uma moralzinha aí pra mim. E também se inscrever aqui no meu canal no YouTube para receber mais aulas, né? Como essa, me motivar, ajudar vocês. E também vocês dão uma moralzinha aí pra mim, beleza? Então esse é meu Instagram e se inscreve também aqui no meu canal para receber mais aulas como essa, aulas que são realmente relevantes, analisando os motivos fisiológicos, trazendo evidências científicas e também coisas relevantes para a nossa profissão, beleza? Olha só, antes de eu falar necessariamente da regulação da perda de peso ou do controle do peso corporal, eu preciso determinar aqui com vocês uma coisa muito importante, tá? Essa coisa muito importante é que o teu peso corporal, o nosso peso corporal, ele é regulado de maneira muito fina, tá? Como é que isso quer dizer? O nosso peso corporal, ele é regulado, ele é controlado, na verdade, de maneira muito criteriosa por um componente lá do nosso sistema nervoso central, que é o hipotálamo, beleza? Não vou falar aqui sobre de maneira muito contundente, muito intensificatória com relação ao hipotálamo, porém preciso falar dele, tá? Então olha só, o hipotálamo, ele é meio que ele é o regulador, tá? Ele é o regulador do nosso peso corporal. Então, como é que ele regula isso? Aumentando também a tua fome e também tirando esse apetite. Então ele meio que controla dessas duas formas. Como é que ele faz isso? Faz isso interagindo com hormônios, né, com mensageiros químicos que são liberados lá no sistema nervoso e vão para nossas periferias, né? O que seriam periferias? Eles vão para regiões ali periféricas, onde são longe ali do nosso sistema nervoso, trazendo e passando informações justamente para o nosso sistema nervoso através do hipotálamo, beleza? Então olha o que está escrito aqui, ó. O hipotálamo, ele é o centro integrador da regulação energética. Então ele recebe sinais hormonais, neurais e metabólicos vindo da periferia, né? Tecido adiposo, trato gastrointestinal, pâncreas, músculos e etc. E os integra para controlar o comportamento alimentar e o gasto energético, beleza? Então quem informa especificamente aqui no controle de peso, né, do gasto energético, quem informa o hipotálamo são hormônios, né? E a gente tem aqui leptina, insulina, grelina, tá? Então daqui a pouco eu vou falar mais especificamente disso. Eles controlam isso através de um núcleo ali, numa área do hipotálamo que se chama núcleo arqueado, tá? Que é o principal regulador da fome e da saciedade. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O que tu precisa saber? Que o teu peso corporal, ele é bem controlado. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que tu não, tipo assim, tu não pode ganhar muito peso, tá? Em um período curto, médio de tempo. Não tem, tipo assim, é meio que o hipotálamo ele controlasse para que isso não ocorresse. E para piorar, tu não pode também perder muito peso em um espaço curto de tempo. Né? Então ele cria, né, a gente vai conversar nessa aula que o hipotálamo ele cria uma resistência para que isso não ocorra, né? Então tu não pode ganhar muito peso, também tu não pode perder muito peso, né? E, na verdade a gente é controlado, tá, desde sempre a não perder peso, porque isso é uma questão de sobrevivência, né? A gente passava fome, né? Antigamente a gente não tinha a gente tinha escassez, né, de alimentos, coisa que não existe hoje. A gente pode ir no supermercado e comprar, na verdade, alimentos.
Então a gente tem acesso a alimentos. Antigamente não. Então quem foram as pessoas que sobreviveram a esse tempo? São pessoas que conseguiam estocar muita energia. Então, pessoas que tinham facilidade, pessoas que tinham genética para estocar energia. Beleza? Energia em forma principalmente de gordura. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o nosso peso, ele é controlado pelo sistema nervoso central através do hipotálamo, aonde eu acabei de falar para vocês que existe um controle muito fino disso, tá? Ele não deixa ficar meio que avacalhado não, tá? Então olha só, como o hipotálamo sabe se você está com fome ou saciado? Então através de sinais periféricos. Então como é que ele faz para saber que você precisa sentir fome? Um potente regulador disso é o que a gente chama do hormônio que a gente chama de grelina, tá? Ele tá, originado ali no estômago, principalmente no fundo gastrointestinal. E aí, quando é que ele é liberado? Quando o teu estômago está vazio ou quase vazio. Então, por exemplo, quando você está em jejum, que você está horas sem comer, então o seu estômago já está vazio. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a tua fome. Por quê? Porque você já tem que comer. Ele tem que mandar um sinal químico para o sistema nervoso central para aumentar a tua fome. Por quê? Porque o teu estômago já está vazio. Então é um sinal que tu tem que comer. Então ele chega lá no hipotálamo e diz assim: olha, hipotálamo, esse indivíduo já tem que comer. Tá na hora. Beleza? Então uma mensagem realmente química que essa grelina faz. Beleza? Aí acabei de dar um exemplo aqui mais prático de quando você está em jejum. Tem também sinais periféricos que reduzem a fome, tá? Um desses sinais periféricos é a leptina, que ela é originada ali no tecido adiposo. Então ela é uma adipocitocina, que é feita ali no tecido adiposo, né? Na nossa camada ali de gordura. Beleza? Então, qual é a ação dela? Indicar a quantidade de gordura corporal ao hipotálamo, né? É um sinal de mais longo prazo. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Quando eu falo assim, a leptina é um sinal de mais longo prazo, o que isso quer dizer? Você não tem como diminuir o teu tecido adiposo agora, né? Diante de uma dieta, vamos dizer assim, restritiva. Hoje, tu começou hoje e à noite tu já está magro. Isso não existe. Então, a longo prazo, quer dizer que você vai diminuindo ali o tecido adiposo e a longo prazo, essa leptina ela vai lá e reduz a fome se tiver que isso acontecer. Como, por exemplo, também se você tiver gordo, né, se você tiver com tecido adiposo exacerbado, ela vai diminuir tua fome. Ou deveria fazer isso, porque é para isso que ela serve, até porque ela é realizada, ela é originada no tecido adiposo. Tá? Então ela freia o apetite. Outro potente aí hormônio que regula o teu apetite, freando o teu apetite, é a insulina, que é realizada, ela é originada ali no pâncreas, né? Pelas células beta-pancreáticas, tá? Então, o que ela faz, né? Ela controla a tua glicemia, atua no hipotálamo como hormônio de saciedade, fazendo um sinal de curto também e médio prazo. Então, basicamente, a insulina é assim. Vamos lá. Você acabou de tomar um whey protein, sei lá, você acabou de comer comer um biscoito recheado, um bono, né? Basicamente, tudo vai ter um pico ali de insulina. Então, a tua glicemia, a partir do momento que você ingere alimentos, principalmente carboidratos e proteínas, você vai ter uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai fazer as células beta-pancreáticas detectarem, tá, que você acabou de comer, e a insulina vai ser liberada pelo pâncreas. E ela vai levar tudo isso, né, toda essa glicose ali sanguínea para dentro dos órgãos e tecidos, tá? E ela também avisa ali o nosso hipotálamo, que é quem regula o nosso peso corporal, que você acabou de comer e basicamente manda tu reduzir a fome, né? Então, se tu, por exemplo, acabou de almoçar, passou tua fome, né? Mas não foi porque tu almoçou, foi porque acabou de existir um controle hormonal aí do apetite e da fome, tá?
Então olha só, sinal a curto prazo. Vamos lá, pegar aqui o canetinho. Curto prazo, tá? Glialina, CCK, proteína YY, proteína semelhante à ação do glucagon 1 e insulina. Então essas outras proteínas aqui, elas controlam o apetite entre as refeições, principalmente de maneira a curto prazo, né? Ali no teu estômago e intestino, né? Principalmente. A longo prazo tu tem aí a leptina e a insulina basal. Deixa eu só pegar aqui o laser. Vou marcar aqui para vocês. Tá. E a insulina e a leptina basal, elas regulam o peso corporal e o balanço energético a longo prazo. Então, beleza. Isso tu tem que entender. Já entendeu, né? E aí eu vou explicar mais especificamente daqui a pouco sobre como é que entra aí o déficit calórico, a dieta restrita, o déficit calórico energético a médio, curto, médio e longo prazo, para vocês entenderem sobre isso aqui. Que toda a regulação é tudo através disso aqui, tá? Então olha só, quando a pessoa está obesa, quando a pessoa está com obesidade, ela fica resistente à ação da leptina e fica resistente à ação da insulina. O que eu acabei de falar? Que esses dois hormônios, eles regulam teu apetite, na verdade tirando a tua fome. Porém, quando tu está com obesidade, tu está com resistência a hormônios que tiram a tua fome, inibem a fome. E aí o que tu vai sentir? Mais fome. Se a leptina, se você está obeso e está com resistência à ação da leptina, e também está obeso e está com resistência à ação da insulina, você vai sentir mais fome. Então, analisa e verifica que é difícil emagrecer para quem é obeso. Tá? Por quê? Porque está sentindo mais fome. Naturalmente você está sentindo mais fome, você sente fome o tempo inteiro. E isso fica difícil você conseguir se manter diante de uma dieta restritiva a médio e longo prazo. Então olha só, a obesidade não é o acúmulo de gordura, ela é caracterizada por um estado crônico de inflamação sistêmica. Então essa obesidade, ela faz você, faz o tecido adiposo produzir mais adipocitocinas pró-inflamatórias, tá? Essa inflamação altera a sensação de leptina e insulina. Por quê? Porque basicamente essa inflamação que o tecido adiposo ele faz ali, interage com os receptores de leptina e insulina. O que acontece, pessoal? Insulina e leptina são hormônios. Para hormônios fazerem a sua ação, seja qualquer hormônio, por exemplo, testosterona, para fazer a sua ação, ela tem que interagir com receptores. Tá? Então, se a insulina e a leptina não conseguirem interagir com o seu receptor, elas não vão conseguir passar a mensagem. Qual é a mensagem? Diminuir a fome. Se elas não estão passando a sua mensagem, a fome não será diminuída. Isso a médio e longo prazo fica difícil você se manter diante de uma dieta restritiva, porque você está sentindo mais fome por conta disso também. Tá? O corpo, qual é o resultado disso? O corpo tem energia sobrando, mas o cérebro acha que está em déficit. Então ele aumenta a fome e reduz o gasto energético. Então por conta dessa interação aí de hormônios que tiram a fome não está existindo, ou está existindo de maneira bem limitada, o teu cérebro ele aumenta a tua fome e reduz o teu gasto energético, tá? Porque ele não sabe, né? Ele não tem ninguém avisando ele, como eu falei aqui. O hormônio é um mensageiro químico. Resultado, o neurônio não responde à leptina mesmo com níveis elevados, e o hipotálamo não reconhece que há energia sobrando. Então, por que está dizendo aqui, ó, mesmo em níveis elevados. Então tu tem a leptina em nível elevado, porque tu tem muita gordura. A leptina ela é originada no tecido adiposo, né? Quem faz a leptina é o tecido adiposo. Tu tem muita gordura, mas ela não está fazendo a sua função. E aí tu está sentindo mais fome por conta disso. Você continua sentindo fome.
também resistência à ação da insulina, reduz a capacidade dela de inibir a fome, tá? Então, o tecido adiposo pró-inflamatório, ele também faz a mesma questão lá na insulina. Então, ele atrapalha ali o receptor de insulina, o receptor tirosina quinase, IRS, e aí a insulina não consegue fazer essa função e também com isso não reduz a fome, né? Aumenta, na verdade, a fome por conta disso. Então é um ciclo vicioso. A resistência à leptina e insulina aumenta o apetite e reduz o gasto energético. Isso leva a maior ingestão calórica e maior acúmulo de gordura. Beleza? E para piorar, né, um maior tecido adiposo libera mais citocinas. Isso piora ainda a inflamação. Isso é um ciclo vicioso aí de resistência à ação da insulina e leptina e efeitos inflamatórios adquiridos na obesidade, tá? Então é só, pessoal, vamos lá. Agora levando aqui para o gasto energético, déficit calórico e emagrecimento. Primeira coisa, para você emagrecer, você tem que estar em déficit calórico. Então você tem que ingerir menos energia do que você tem que gastar mais energia do que você está ingerindo, né? Isso é um princípio da física, tá? Um princípio da conservação de energia. Segundo esse princípio básico da física, a energia ingerida menos a energia gasta pelo organismo deve ser igual à energia armazenada pelo organismo. Então, temos as seguintes condições. Energia ingerida igual à energia armazenada, balanço calórico neutro e peso estável. Aqui, pessoal, atenção. Aqui, ó, é o que o nosso hipótalo vai tentar fazer. Então, ele sempre vai tentar manter seu peso estável, igual como eu expliquei. Então, existe uma regulação muito fina do teu peso pelo sistema nervoso central. Beleza? Energia ingerida maior que energia armazenada, balanço calórico positivo e ganho de peso corporal. Então, se a médio e longo prazo você está ingerindo mais energia do que está gastando, você vai engordar. Não tem outra. Energia ingerida menor que energia armazenada, balanço calórico negativo e perda de peso e gordura, beleza? Então, se você está ingerindo menos energia do que está acumulando, você vai emagrecer, tá? Não tem como. Agora, o que acontece? A médio e longo prazo, isso vai ficando cada vez mais difícil. Aí eu vou explicar para vocês exatamente isso agora, por conta o que vai acontecer que vai ficar deixando isso mais difícil, né? Então, olha só, pessoal, a longo prazo, presta atenção. A longo prazo, quando você está em déficit calórico, aqui ó, peso corporal, e aqui é tempo, né? Tempo em meses. Então, olha só, no início, tu tem uma maior facilidade de manter-se em déficit calórico, tá? Com o passar do tempo, tu tem uma maior dificuldade em manter-se em déficit calórico. Por quê? Principalmente por conta disso aqui, ó. Aumento da fome. E quando você aumenta a fome, você aumenta a ingestão calórica, porque você está sentindo muita fome. Então, por exemplo, os fisiculturistas, que são pessoas que conseguem ficar muito definidas em fase pré-competição, eles sabem disso. Por isso que eles não conseguem se manter com aquela definição muscular por muito tempo. Por quê? Porque eles sentem muita fome. E aí, para acontecer isso, né, para eles conseguirem se conservar com uma definição muscular muito grande, ela ia ser a troco da sua saúde utilizando recursos ergogênicos. E eles sabem disso, tá? Então, quando você está em déficit calórico, a longo prazo, a sua fome ela aumenta, tá? A sua fome ela aumenta. Isso faz com que você não tenha aderência à dieta, ao déficit calórico. Você saia muitas vezes do déficit calórico. Então, olha só, déficit calórico a médio e longo prazo. Primeira coisa aqui, causar aumento exponencial da fome. Isso atrapalha a aderência à dieta. Pessoal, basicamente é assim. Quando você está em déficit calórico a médio ou longo prazo, né, durante, por exemplo, alguns meses, isso
fica cada vez mais difícil, tá? Por quê? Porque basicamente os seus níveis de insulina, eles diminuem, e de leptina também eles diminuem, certo? E os seus níveis de grelina eles aumentam. Então, dentro do longo prazo, do médio e longo prazo, os níveis de hormônios que regulam a fome, ou seja, eles diminuem a fome, eles diminuem. No caso aí, insulina e grelina. E os hormônios, no caso aí a grelina, que aumenta a fome, ele aumenta no sangue. Então, você está sentindo mais fome, certo? Com a perda de peso, aumentará a produção de grelina e diminuirá a produção de insulina. Isso aumenta a fome. Então, esse aumento da fome exponencial, a quantidade de tempo que você está em déficit calórico, faz com que a pessoa não consiga emagrecer a longo prazo ou atinja um platô ali no emagrecimento. Beleza? Então, olha só. O indivíduo obeso tem mais leptina no sangue, porém também tem resistência a ela. Isso acarretará em um aumento da fome, né? Isso eu acabei de explicar para vocês. A perda de peso a médio, tá, longo prazo faz com que ocorra a termogênese adaptativa, diminuindo o seu gasto calórico e também aumentará a eficiência mitocondrial. Então o que acontece, pessoal? O teu gasto calórico, o teu gasto energético total ali do teu dia, ele é advindo do teu peso também. Então quanto mais pesado você é, o teu gasto energético também passa a ser maior, porque ele diverge do teu peso, tá? Ele deriva do teu peso. Se você diminui de peso, o teu gasto calórico ele diminui. Então, você fazendo aquelas mesmas coisas, não vai mais ter o mesmo efeito, porque teu peso está diminuído e teu gasto energético também. Então, você vai precisar fazer outras coisas, certo? O que acontece também? Acontece isso aqui, ó. Escrito aqui, ó, eficiência mitocondrial. Então, basicamente, o teu músculo ele consegue fazer os mesmos movimentos ali que ele está acostumado a fazer, gastando menos energia. Então, ele fica mais eficiente, tá? Isso faz com que você também gaste menos energia. Então, tu vai ter um gasto menor fazendo a mesma coisa. Beleza? A perda de peso ela não é linear, tá? Então isso é outra coisa que você tem que entender. Então, por mais que você faça coisas aí matemáticas, né, de déficit calórico, você não vai conseguir manter o mesmo gasto, o mesmo déficit calórico que você perdeu, o mesmo peso que você perdeu no início. Sempre vai ser mais fácil. Sempre o início ele vai ser mais fácil, tá? E aí tu vai ter que manipular algumas variáveis ali dentro da tua dieta e do teu exercício físico, né? Que é o gasto calórico da atividade física. Beleza? Isso a longo prazo causa o efeito rebote. Então, muitas pessoas que perdem peso daqui a pouco já reganham o peso ou até ganham mais do que anteriormente, né? Por quê? Porque sentem mais fome, né? E aí também talvez essa termogênese adaptativa e o gasto energético ele fica menor, né? E aí tu pode reganhar o peso por conta disso, ou até ganhar peso adicionais. O teu gasto energético total ele diminui, como eu expliquei aqui, e o aumento do apetite a longo prazo é o que faz com que você não consiga, né, se manter na dieta, não consiga ter os mesmos resultados da dieta inicial, e também faz com que você atinja um platô no emagrecimento ou até mesmo reganhar o peso que você perdeu ou ganhar até pesos adicionais. Beleza, pessoal? Então tudo isso é uma regulação hormonal e fisiológica do peso corporal, um ajuste muito fino para sempre manter o seu peso corporal, tá? Sempre o teu sistema nervoso central ele vai tentar manter teu peso corporal. E para perder peso é até pior, porque aí ele vai fazer mecanismo para você reganhar esse peso. Beleza? Então você tem que entender sobre isso aí que eu expliquei. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal e me siga lá no Instagram para saber mais e mais aulas aí no futuro.